Meus queridos, o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, um texto conhecido por todos nós. Jesus disse assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Esse texto, conhecido por todos nós estamos vivendo dias que muitos estão se questionando: pode trabalhar, não pode trabalhar? Alguns que querem abrir o seu comércio, outros, enfim, que estão com seus comércios fechados. Mas dentro desse tema sobre trabalhar ou não trabalhar, fico a meditar a igreja, o trabalho que a igreja presta, o serviço que a igreja presta para a humanidade. A igreja, como uma instituição, templos, paredes, pessoa jurídica que presta conta à sociedade civil, é o que mais as pessoas conhecem como igreja. Inclusive nós estamos com as portas fechadas. Mas observe, a igreja, enquanto organismo vivo, é a igreja que, de repente, poucos conhecem a importância desta igreja. A igreja, enquanto organismo vivo, ela não pode parar de trabalhar. Porque se a igreja para de trabalhar, a humanidade sofre muito mais. Por isso, quando Jesus disse: portanto, ide, ensine, batize, ensine as pessoas a guardar, Jesus está comissionando esta igreja a trabalhar. Jesus comissionou a igreja a desempenhar um papel de suma importância na terra. Jesus, ele cumpre o seu tempo de vida física neste mundo, mas ele preparou a igreja para que seguisse tudo aquilo que ele tinha trazido do Pai a este mundo. Jesus, ele comissionou a igreja, ele chamou a igreja para um trabalho, para trabalhar. Por isso a igreja, enquanto organismo vivo, ela não pode parar de trabalhar. Então o tema a refletir hoje é o trabalho da igreja, a igreja como organismo vivo. Quando estou falando de igreja, não estou dizendo de paredes, de prédios, não. Estou falando de uma igreja enquanto organismo vivo, conforme lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, onde o apóstolo São Paulo diz o seguinte, que nós somos o templo do Espírito Santo. Observe, Jesus, ele fundou esta igreja na cruz do Calvário, inaugurou esta igreja no dia de Pentecostes. E Jesus, ele nos comissiona, o chamado de Deus para nós ao trabalho está independente da vontade humana, porque nós, enquanto igreja, somos submissos a Deus Todo-Poderoso, somos submissos à sua palavra, somos submissos aos seus mandamentos que nos trouxe. Uma das funções que nós temos enquanto igreja nesta terra é orar, é clamar pelas nossas autoridades, é clamar pelas nações, é clamar pelas famílias. É uma das funções que a igreja desempenha, ou seja, o trabalho que a igreja presta à nossa sociedade, que a igreja presta à terra. Por isso que a igreja, ela não tem e não pode parar.
Agora observe, lá no capítulo 20, também no Evangelho de São Mateus, Jesus ele propõe uma parábola sobre trabalho. Ele diz o seguinte: o reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas, que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, uma moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas, saiu outra vez, foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. Versículo 5. E eles foram. Mas ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde quando ele voltou à praça. Viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? E responderam eles: é porque ninguém nos contratou. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. No versículo 8, no fim do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam uma moeda de prata cada um. No versículo 16, Jesus conclui essa parábola dizendo o seguinte: assim aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Essa parábola, Jesus traz um pouquinho para nós da importância do trabalho da igreja nesta terra. Jesus, ele propõe que um dono de um parreiral de uvas, de uma plantação de uva, que este proprietário ele sai de madrugada a chamar pessoas a trabalhar. Às 9 da manhã, ele volta e encontra homens, encontra pessoas ociosas, e ele convida estas pessoas para ir trabalhar na sua plantação. Ao meio-dia, ele novamente faz um convite, porque ele continua encontrando pessoas que estavam sem fazer nada, que estavam ociosas. Às 3 horas da tarde, ele ainda encontra novamente pessoas ociosas. E por fim, já no declinar do dia, às 5 horas da tarde, ele encontra ainda pessoas e pergunta: por que vocês estão aqui parados? E alguém responde e diz: mas ninguém nos chamou, não temos trabalho, não fomos convocados. Mas aquele proprietário, aquele homem, diz: vão trabalhar também. E quando chega o horário de fazer o pagamento, ele orienta para que comece fazendo o pagamento pelos que chegaram por último, ou seja, aqueles que começaram a trabalhar já no final da tarde. E na conclusão, como li, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O que quero frisar aqui com você é que um dia Jesus, olhando para a terra, ele disse aos seus discípulos: os campos estão brancos, tem muito trabalho a ser feito, mas os trabalhadores são poucos. Quem faz parte deste reino, quem faz parte da igreja como organismo vivo de Jesus, sabe muito bem e reconhece a importância do seu trabalho. Nós estamos vivendo uma crise, uma pandemia desse Covid-19, que não tem um antídoto, não tem nada ainda como uma vacina para combater tudo isso. Mas observe,
enquanto não tem saída para a humanidade, a igreja de Cristo como organismo vivo, ela vive da esperança em Deus. Por isso que a importância da igreja estar atuando, trabalhando nesse período. Não só agora, mas em todos os tempos. Mas num momento como esse, o como precisa da igreja atuante. De uma igreja trabalhando. De uma igreja que precisa clamar, que precisa buscar em Deus. Buscar em Deus pela humanidade. Por isso que disse, a igreja, ela não pode parar de trabalhar, porque se a igreja parar de trabalhar, a terra viveria tragédias muito maiores. Aliás, os dias de hoje só não está pior, porque a igreja de Cristo ainda está nesta terra. Em São João capítulo 17, Jesus disse em oração ao Pai: Pai, eu não peço que o Senhor os tire desta terra, não peço que o Senhor os tire deste mundo, mas eu peço que o Senhor os livre neste mundo. Por isso que a igreja, enquanto ela está na terra, ela está atuando, ela está trabalhando, porque ela faz parte do reino de Jesus. Essa mensagem hoje, digo a você, de repente, que pode estar sentindo-se ocioso, não está fazendo nada, não reconhece e não sabe a importância da sua vida. Eu te ofereço hoje o chamado de Deus para a tua vida, porque esta igreja, como organismo vivo, é uma igreja formada, gerada pelo próprio Espírito do Todo-Poderoso. É uma igreja gerada no coração de pessoas que abriram a sua vida, abriram a sua alma e aceitaram este evangelho, o evangelho de Jesus para a sua vida. E contra esta igreja nada vai prosperar, porque quem disse isso é o próprio Jesus. Esta igreja, ela foi gerada pelo Espírito de Deus. Está lá em 1 João capítulo 5, versículo 18. Por isso, se você não tem certeza de que Cristo habita na tua vida, eu estou lhe oferecendo, eu estou trazendo a você nesta hora o chamado de Deus para a tua vida. O chamado de Deus para a tua vida, para que você entre nesse reino, para que você venha trabalhar na plantação do reino do Todo-Poderoso, para que você faça parte desta plantação, para que você faça parte deste projeto. E é muito simples. É só você chamar Jesus para que Ele entre na sua vida. O nosso Jesus, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita no coração daquele que abre espaço para Ele entrar. Em São João capítulo 14, versículo 23, Ele diz o seguinte: que todo aquele que guarda os seus mandamentos, Ele e o Pai viriam fazer morada. Se você está se sentindo inútil ou não está vendo o fruto dos teus trabalhos, eu convido você a chamar esse Jesus para a tua vida. Eu convido você a clamar por esse Deus, a se revelar para você. É o chamado de Jesus para nós. Nós, enquanto igreja, nós temos a missão de clamarmos a Deus, de suplicar a Deus, nesse período que a terra está atravessando. Por isso você, que já aceitou a esse Jesus,
eu tenho que lhe dizer a importância do que você tem nesta terra, a importância que você tem na sua família, a importância que você tem dentro da sua casa, a importância que você tem para os teus amigos, a importância que você tem para a sua cidade, a importância que você tem para esta nação, a importância que você tem enquanto igreja. Porque Deus tem um olhar sublime para a sua igreja nesta terra. Deus tem um olhar sublime de compaixão. É o Deus que para tudo para ouvir o clamor dos teus. Por isso eu convido a cada um de vocês, não importa onde você esteja, mas eu convido você nesta hora a unirmos como igreja de Cristo nesta terra que não para. A igreja não pode parar. A unirmos e clamar ao nosso Deus. Eu convido você. Vamos orar? Vamos clamar. Querido e eterno Jesus, nós estamos lhe clamando nesta hora, Senhor, como tua igreja, a qual sabemos que fomos gerados por ti. Nós estamos lhe rogando nesta hora. Nós estamos a lhe clamar, meu Deus, a clamar pela nossa família, a clamar pelas famílias, a clamar, Jesus, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela nossa nação. Nós estamos a lhe clamar nesta hora, meu Deus. Senhor, toda esta pandemia, toda a crise mundial que esta terra está vivendo, mas nós como igreja tua estamos lhe rogando, estamos lhe clamando nesta hora, porque ainda estamos neste mundo, porque ainda estamos nesta terra, e nós sabemos o zelo e o cuidado que o Senhor tem com tua igreja, com os teus trabalhadores. Por isso nós rogamos neste momento, meu Senhor, que seja invalidada toda esta pandemia, que todos estes vírus sejam invalidados pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que todas as pragas, que todas as pestes sejam invalidados pelo nome de Jesus. Nós estamos declarando, Deus, a tua proteção sobre as famílias, nós estamos declarando a tua bênção, Deus, sobre todos estes que agora estão clamando e rogando por ti, somente aonde os teus olhos podem alcançar. Nós clamamos, Deus, como tua igreja, pelas nossas autoridades. Nós clamamos, Deus, pelo prefeito municipal. Nós clamamos pelos vereadores. Nós clamamos pelo governador do estado, pela presidência da república. Nós clamamos, Deus, nós lhe rogamos, Senhor, que tu possa inspirá-los, que o Senhor possa acalmar o coração de cada um destes, que sejam guiados e direcionados pelas suas mãos e que reconheçam que em ti temos a solução. Deus, nós lhe rogamos por cada um dos médicos, por cada um dos enfermeiros e enfermeiras. Nós clamamos por cada uma daquelas pessoas que atuam, Deus, na área da saúde, desde aquele que atua na área da limpeza dentro dos hospitais. Nós clamamos por todos aqueles agentes que estão trabalhando na saúde em prol das pessoas. Nós estamos lhe rogando, Deus, sobre estas pessoas. Nós clamamos, Deus, a sua misericórdia, nós clamamos pela sua intervenção, nós clamamos pelo blindar do Senhor sobre cada uma destas famílias, sobre cada uma destas pessoas. Nós estamos lhe rogando, Deus, nós clamamos nesta hora, Deus, livra a nossa cidade, livra, Senhor, o nosso, Deus, livra as famílias de toda esta destruição, livra, Senhor. Nós rogamos em ti, e nós estamos declarando nesta hora que todo mal caia por terra, que todo vírus caia por terra. Nós declaramos, repreendemos no nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus. Amém, 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 Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te conforte, que Deus te ilumine. Mas saiba a importância que você tem nesta terra como um trabalhador
como igreja de Jesus nessa terra. Deus te abençoe.